Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carla Oliveira, eu sou terapeuta e hoje eu vim fazer uma reflexão com você sobre a vida. Sobre o que você tem controle, como que você se sente isso. Durante muitos anos da minha vida, eu não é nem que eu acreditava, mas eu agia como se eu tivesse controle de tudo na vida, de todos, de coisas, situações. Então, quando eu sentia frustrada, eu chegava na pessoa e falava, acreditando que aquela pessoa ia melhorar, mudar, mas isso não é a verdade. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu motivo, cada um tem o seu porquê. É difícil para mim mudar algum hábito que eu faço há anos, alguma crença. Imagina querer mudar o outro. E o outro só vai mudar se ele quiser. Porque se ele não quiser, ele não vai mudar. Então, a gente tem uma falsa crença que a gente pode controlar as coisas, as situações, as pessoas. E isso não é verdade. A prova mais viva do que nós todos, o mundo, vivemos faz pouco tempo, a pandemia. Ninguém sabia a cura, ninguém sabia o que era, o que acontecia, todos com medos, apavorados, e muitas pessoas partiram por conta disso. Outras continuaram, umas tiveram sucesso, outras ficaram totalmente vulneráveis. Então, por que que umas pessoas, e eu não estou dizendo sobre as situações, eu não estou dizendo para você olhar para isso agora, eu estou dizendo para você olhar para você. Você conhece suas emoções? O que te deixa inseguro? O que te deixa com medo? O que te deixa vulnerável? Você sabe quais são os seus gatilhos? Já parou para pensar nisso? Isso é muito extrema importância. E a gente não olha para isso. Nós vivemos no Brasil, que é um país caliente, que é acolhedor, sempre nos colocamos no lugar do outro, né? Então, quando a gente para olhar pra gente, parece egoísta. Parece que a gente tá fazendo alguma coisa errada. Só que a gente vive em extrema dor. Eu, pelo menos, tinha uma coisa que eu nem sabia explicar. Um sentimento desconfortável, horrível, que eu nem sabia explicar o que era. E quando você começa a olhar para isso, no começo parece que você tá sendo egoísta, que você tá só pensando em você, mas começa a curar dentro de você. Os nãos que você deixa de dar, você está dando não para você mesmo, e isso te deixa totalmente desestabilizado. E quando você aprende a falar não, que parece uma coisa óbvia, mas não é fácil de falar para algumas pessoas. Para algumas pessoas é muito fácil, é tranquilo. E para outras é extremamente difícil, no meu caso. Então, quando você fala não para o outro, você está dizendo sim para você. E, consequentemente, isso vai refletir na sua vida de uma forma benéfica. Não é egoísmo pensar em si próprio. E a única coisa que nós temos controle nessa vida é de nós mesmos, das nossas ações, das nossas emoções, e a gente acredita profundamente que é o contrário. Antes, eu sentia alguma coisa, eu conversava com a pessoa acreditando que poderia mudar aquela situação, acreditando que poderia fazer diferente. Mas não era isso que acontecia. O que eu não sabia era que eu tinha que mudar. E como que você fez isso, Carla? Gente, eu tive que começar a buscar a terapia. E no começo, eu também não tinha dinheiro. Então, eu comecei a respirar profundamente, eu lia muito, eu comecei a pisar na grama. E parece coisas óbvias, mas não são. O óbvio também tem que ser dito porque ninguém falava isso pra mim. E aí eu comecei a buscar orientações, pessoas, para conseguir tirar aquela dor. Porque eu sozinha não estava dando conta mais. Eu sentia uma insegurança tão grande, eu acreditava que era o outro que estava fazendo coisas por mim, para mim. Mas não era eu fazendo comigo mesma. E eu não tinha essa clareza, não conseguia perceber isso. Na Bíblia não está escrito orai e vigiai? Então, quando você começa a cuidar de você, começa a tentar o que te dá gatilho, o que te deixa inseguro, o que te deixa com medo, o que te deixa vulnerável, e começa a se acolher, começa a se colocar em primeiro lugar, começa a dizer não, as coisas consequentemente vão mudando. E não é um passo de mágica.
É o dia após o dia, é o outro. É você olhar para você hoje e cuidar de você, para que não sinta aquela dor, para que não se coloque naquela situação, porque sim, a gente se coloca. Quando a gente não quer dizer não para o outro, de repente a gente se vê sobrecarregado. E a gente tem a falsa crença que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que ajudar, porque a gente aprendeu isso. Mas quando você começa a olhar para você, cuidar de você, se colocar em primeiro lugar, você vê que não é egoísmo falar não. E nem que você está fazendo mal para o outro. E principalmente você está fazendo bem para você mesmo. Então, quando você começa a olhar para isso, consequentemente as coisas começam a fluir. Ah, Carla, mas o que eu posso fazer? Leia um livro. Faça uma atividade que te dê prazer. Vai correr na rua. Faça um exercício físico. Hoje em dia tem milhões, vários vídeos mostrando exercício, atividade física que você pode fazer dentro de casa, sem pagar academia, sem nada. Então olha para isso, cuida disso. Eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo para você fazer a meditação que eu faço, para você prestar atenção no aqui, no agora, ficar presente. E quando você aprender a ouvindo do jeito que eu faço, começa a fazer você mesmo, com a sua voz, com as suas palavras. Você vai perceber o quanto isso vai te fazer bem, o quanto isso vai te colocar em primeiro lugar, o quanto isso vai elevar a sua estima. Porque estima não é só uma roupa bonita, um corpo bonito, também é a sua mente, é a sua emoção, é o seu corpo físico, é um todo. Vai pelo caminho do meio, não é do dia para a noite, é um treino. Imagina quantos anos que eu fiquei olhando, só sendo insegura e ninguém podia me ajudar, porque ninguém sabia fazer diferente para mim. A partir do momento que você começa a ter atitudes diferentes, consequentemente, vem coisas frutíferas para você, benéficas a você. No começo você vai achar que está fazendo uma coisa muito ruim, que está sendo muito egoísta. Mas depois você vai sentindo um alívio, vai tirando um peso nas suas costas que você simplesmente agradece. E você começa a acreditar e perceber e sentir no corpo, na pele, nas emoções, o quanto você consegue controlar a si mesmo. E que você não tem controle nenhum do próximo, dos outros, das situações. E tem coisas que a gente também não tem o controle nem do nosso corpo. Então começa a observar isso. Começa a olhar para isso. E é essa reflexão que eu deixo para você hoje. Tenha um ótimo dia.